Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Eu não sei qual horário que você vai estar me ouvindo. Eu sou a missionária Flávia. Neste momento estarei trazendo uma palavra para a sua meditação, que se encontra no livro de Marcos 5. O título nos diz assim: O endemoniado gadareno. Versículo 1 nos diz assim: E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E, saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. Glória a Jesus. Aleluia. Vimos aqui na palavra do Senhor a história de um homem possesso de demônios na região de Gadara. Por isso se deu o nome do endemoniado gadareno. Este homem não tinha vida social. Sua morada era nos sepulcros, nos cemitérios, e se alimentava de defuntos, de carne humana. Ele era violentamente atormentado pelos demônios, que assustava todos os moradores por sua fúria e perturbação. Uma hora ele dava gargalhadas descontroladas, e outra hora ele uivava como um lobo nas madrugadas, que podia ser ouvido a longas distâncias. Ele andava maltrapilho e sujo. Ninguém sequer podia se aproximar daquele homem que quebrava cadeias e grilhões sem permitir que o amansasse. O gadareno, apesar do seu estado de loucura e abandono, ele tinha uma família que chorava sua perda. Imagino o sofrimento daquela família que constantemente recebiam más notícias daquele homem. Eram interrogados por vizinhos e por moradores daquela cidade. Quem sabe não sentiu vergonha do parente que era sadio, era como uma pessoa normal, e atualmente se encontrava naquela situação deplorável. O homem sem nome era o retrato de Gadara. Todos sabiam da história e tinham medo dele. As autoridades daquelas cidades
não conseguia prender aquele homem, porque ele quebrava correntes, ferros. A história do endemoniado gadareno revela que por detrás deste mundo visível, físico e palpável, há uma outra realidade, a espiritual, onde acontece uma verdadeira batalha, ainda que não consigamos vê-la com os nossos olhos carnais. Jesus, ele traz a luz da revelação que existem forças invisíveis e organizadas cuja intenção é totalmente maléfica. Esses agentes do mal um dia foram expulsos das habitações celestiais e eles sabem da tamanha importância que o homem possui para Deus. Eles conhecem o quanto Deus ama a humanidade. E como eles não podem atingir a Deus diretamente, eles tentam atingi-lo através de seus filhos, trabalhando incansavelmente para trazer conflitos, guerras, fomes e todo tipo de desgraça. Eles tentam destruir os seres humanos a quem Deus tanto ama. Na minha compreensão, este endemoniado de Gadareno, certamente nos seus conflitos anteriores, e por sua não compreensão do seu sofrimento, e por falta de sabedoria, ele não conseguia perdoar. Ele nutria dentro de si o desejo de vingança. Ele nutria ódio. Só que o ódio e a vingança desenfreadas abrem brechas que o mal se alimenta e usa para possuir e subjugar a vontade humana, roubando a liberdade e trazendo-os a cativos, fazendo os homens de escravos. A Bíblia nos diz que o diabo, nosso adversário, ele anda ao nosso derredor, rangindo como leão, procurando apenas uma brecha. E ele encontrando, ele entra e faz o estrago. O demônio, primeiro ele atua na mente e no subconsciente. O gadareno era a pura expressão do ódio, da arrogância, da prepotência, do masoquismo, onde os demônios acharam brechas para entrar e dominarem a vida dele. De tão possesso que os demônios deixavam ele, os demônios faziam com que ele andasse loucamente pelos sepulcros, comendo defuntos, e que ele ferisse a si mesmo. Olha como que os demônios fazem. Eles dominam a vida de uma pessoa a ponto de fazer coisas terríveis e macabras que em sã consciência não fariam. O gadareno já não possuía mais nada de si mesmo, mas passava a refletir o caráter dos próprios demônios que o atormentavam. E Jesus, contemplando o estado deprimente em que se encontrava aquele homem, ele se compadeceu dele e foi até a cidade de Gadara. E nesta batalha espiritual, os demônios não podem resistir à mera aproximação de Jesus. Eles se prostram diante dele.
aquele que vivia como um animal feroz, uivando pelas montanhas escondidas, pelos sepulcros, quebrando correntes, ameaçando de morte qualquer um que se aproximasse dele. Quando viu Jesus, começou a gritar e clamando com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? E Jesus perguntou: qual o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque somos muitos. Os demônios fizeram a comparação de quantidade com as legiões de soldados romanos. Cada legião somava aproximadamente 6.000 homens, ou seja, aquele homem tinha 6.000 demônios na vida dele. Uma quantidade assustadora para possuir um só corpo. E os demônios, sabendo que eles tinham que sair daquele homem, porque quando Jesus chega, o mal é obrigado a sair. Eles imploraram que não mandasse eles para o abismo, para fora daquela província. E Jesus mandou para uma manada de porco, e todos despeiambaram e morreram. Muitas pessoas não entenderam o fato de Jesus ter mandado aqueles demônios para os porcos. Naquela época, os porcos eram produtos que injetavam lucro na economia local. Os habitantes daquela cidade estavam bem mais ocupados em transações financeiras e sacrifícios pagãos do que agradar a Deus. O profeta Isaías relata que os porcos eram usados em rituais demoníacos. Está registrado em Isaías 66, no versículo 3 ao 17. E Jesus só fez isso, mandou os demônios para os porcos, para acabar com a incredulidade daquele povo. E aquele homem ficou liberto. Glória a Jesus. Aleluia. Aquele povo estava tão cego que, ao invés de se aproximar de Jesus, pediu que ele se retirasse, pensando no prejuízo dos porcos e não se importando com o sofrimento e a opressão deles mesmos. Olha o que a cegueira espiritual faz com a pessoa. No nosso dia a dia, cruzamos com endemoniados gadarenos, quase que constantemente. Pessoas que não percebem a vida com seus próprios olhos, mas através dos grilhões do inferno. Quem sabe essas pessoas estão nos hospitais, em hospitais psiquiátricos, nas ruas como mendigos, loucos, ou até mesmo depressivos, convivendo com pessoas normais. Que venhamos a cada dia nos aproximar mais e mais de Deus. Que Deus venha ter misericórdia dessas pessoas, que o poder de Deus possa alcançá-las e libertá-las através do seu poder, em nome do Senhor Jesus. Precisamos entender que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, e sim contra as hostes espirituais deste mundo tenebroso. Por isso precisamos estar conectados no trono, para podermos detectar quando há um mal na nossa vida. E devemos tomar cuidado com as brechas, porque Satanás, ele anda ao nosso derredor, rangindo como leão, procurando apenas uma brecha, para que ele entre e faça o estrago na nossa vida. Que Deus possa abrir os nossos olhos espirituais, que venhamos ficar atentos, ouvir mais a voz de Deus. Que o Espírito Santo de Deus possa ungir
os seus ouvidos espirituais, para que você não venha ser enganado por Satanás. Que ele venha ungir para que você possa, para que os seus ouvidos possam estar atentos para ouvirem a voz de Deus. Que Deus abençoe a todos.